Tô aqui olhando os dados da autora e quase que eu perdi a hora para a gente verificar aí nosso som. Bom dia, Marcelo. Me avisa se o som está bom, por favor. Opa, vamos fechar os sons do ambiente. Oi, Paulinha, bom dia. Vamos começar. Menos de 1 minuto, poucos segundos. Não tô conseguindo entrar, tá, meu bem? Se der algum problema ou alguém falar alguma mensagem, você me ajuda a avisar, porque às vezes não aparece no chat. Vamos lá. Pontualmente 10 horas. Bom dia a todos. Um feliz Dia das Mães. Domingo hoje, dia 14 de maio de 2023. Vamos falar sobre fraternidade. Pensa num livro difícil, complexo, porque o subtítulo diz assim, ó, releitura civil de uma ideia que pode mudar o mundo. O que de fato a autora expõe aqui, e a ideia ela faz todo um comparativo histórico, principalmente embasado ou fundamentado nas bases filosóficas e de escolas, vamos dizer assim, né, de filósofos, acompanhando aí uma releitura da literatura existente, tá? E ela faz muito comparativo da fraternidade em função do processo religioso, social, político e econômico, tá? E aí a ideia aqui é a gente tentar tirar um suprassumo, vamos dizer assim, para prática do nosso dia a dia, porque as teorias em si, apesar de importantes, elas não trazem muitas dicas, muitos direcionamentos do nosso futuro, né? Então, assim, mas essa ideia de mudar o mundo, ela é real. Então, a gente que está procurando aí cada vez mais se melhorar, sermos pessoas melhores, para, né, que melhore a nossa convivência e que a gente possa melhorar o nosso entorno, ser um exemplo positivo no meio do caos, eu acho que vai ajudar bastante, tá? Ele é um livro extremamente técnico, então não é um livro fácil de ler, não são palavras fáceis, não é tão didático assim, mas é um livro que vale a pena. Vale a pena o conhecimento, o aprofundamento histórico e principalmente, como eu sempre digo, né, conhecimento não ocupa espaço e a gente pode aprender sempre. E a ideia, então, tá passando aqui para vocês nessa 1 hora o máximo que eu consegui extrair com o objetivo de nos tornarmos pessoas melhores, tá? Mas, eventualmente, na fala, vocês podem perceber que tem uma escrita mais acadêmica e um comparativo muitas vezes com esse âmbito social, político e econômico, que eu acho que vale a pena, porque a nossa manifestação, a nossa própria convivência, ela se dá por esses meios, tá? Então, o título, né, do livro Fraternidade, Releitura Civil de uma Ideia que Pode Mudar o Mundo, Marcelo estava aqui me lembrando, não por um acaso, na sequência, o dia hoje, né, vamos falar de fraternidade, além de ser o Dia das Mães, é um dia após 13 de maio, libertação dos escravos, então tem tudo a ver com essa temática também. A autora Maria Rosária Manieri, ela é uma super especialista, escreveu diversos estudos sobre o humanismo. Então, ela fala muito sobre essa relação política, moral, tem estudos também relacionados à mulher na filosofia, na família, né, moderna. Ela foi senadora e hoje é professora de uma universidade na Itália, tá? Então, através do prefácio do livro, que foi feito por um outro professor italiano, Dr. Mércio Gomes, ele também estuda muito o processo da antropologia, tá? Então, a gente começa com o prefácio e segue aquela sequência de aprofundamento, seguindo a lógica e a sequência escrita do livro, mas a gente vai trazer aqui a ideia de
como a fraternidade vai ajudar os nossos comportamentos, os nossos a permear ou a fundamentar os nossos valores, os nossos princípios éticos e morais e principalmente a nossa manifestação melhor, vamos dizer assim, não só voltados para nós mesmos, né, na nossa condição de sermos pessoas melhores, mas principalmente na nossa relação com o outro, tá? E aí no prefácio, o Mércio fala assim, ó: vivemos tempos sombrios, vivemos uma época de fim das utopias, das macronarrativas, marcados pelo esgotamento de pactos que facilita a cultura do ódio em todos os níveis, expandindo-se principalmente pelas redes sociais. E aí, isso também, né, é um fato. Eu tô olhando aqui o livro, ó, de 2017, parece que ele tá falando dos nossos dias de hoje, né? Então, o que que acontece? A ideia é a gente melhorar e fazer um contraponto, ser um paradoxo quanto a esse encaminhamento, muitas vezes impensantes, né, que a gente vai agindo, seguindo a maioria, a população de modo geral, e a gente às vezes não para pensar. Muitas vezes até falando ou pregando filosofias que não, além da gente não acreditar, não condizem com os nossos valores, com as nossas próprias manifestações. Então a gente começar também a pensar num processo mais coerente. Bom dia, Mi, bom dia, mãe, feliz Dia das Mães. Muito bom ter vocês todos aqui com a gente, tá? Então, o lema da Revolução Francesa foi constituído de 3 palavras. Então, ela começa fazendo esse apanhado histórico e traz o processo do princípio, né, da Revolução Francesa, Revolução Industrial, através da liberdade, igualdade e fraternidade. A partir de então, descobriu-se que são 3 aspirações, 3 desejos, 3 vontades que quase nunca estiveram na prática juntas. Onde houve liberdade, isto se deu à custa da igualdade. Onde houve um princípio de igualdade, foi ao preço da eliminação da liberdade. E a fraternidade, a não ser no discurso religioso, nunca existiu. Não houve fraternidade em nenhum momento. E eu, particularmente, acho que a gente, de fato, pode mudar o mundo se a gente inserir a fraternidade nas nossas condutas, nas nossas relações e nos nossos contextos de modo geral. E aí a Maria Rosária fala assim, ó: a valorização do indivíduo na questão da transformação é fundamental. De quem aspira uma sociedade mais livre, mais igual e, claro, mais fraterna. Então a ideia é a gente trazer essas 3 aspirações, né, o lema da Revolução Francesa, para a nossa realidade. E ela fala bastante dessa questão da religião, da fraternidade comparada só ao âmbito da caridade, e aí eu gosto muito do que a autora nos traz, trazendo essa condição mais para o racional, mais para a lente dos sentimentos elevados e da racionalidade, ao invés do sentimentalismo ou das emoções exacerbadas. Vocês vão compreender isso durante a minha fala também, tá? E aí a gente vai passar para o tópico a fraternidade de que precisamos. Então, quando a gente fala em fraternidade, quando falamos em fraternidade, o pensamento imediato, é quase que natural, vai para uma concepção religiosa, porque foi a religião que fez uso desse termo em função do processo de caridade desde da antiguidade, vamos dizer assim, né? Mas é preciso lembrar que da sua definição civil e republicana. Qual definição é essa? Que a fraternidade é o princípio orientador do agir público e como critério ético da decisão e da avaliação político-social. Olha aí o processo da nossa manifestação enquanto indivíduos numa sociedade e na busca, né, do meu ponto de vista. Tá tudo bem? É isso? Estão ouvindo? Para mim apareceu, deu uma travada aqui. Vamos, seguimos? Então tá bem. Então,
dessa condição aí da nossa convivência, né, melhor e mais fraterna. A história relata que por diversos motivos e interesses, esses conceitos e definições foram perdidos quando não se misturaram e por vezes eram confundidos na manifestação humana, tá? Então esse princípio, obrigada, Mi. Esse princípio orientador do agir público e critério ético da decisão e da avaliação política e social, ou seja, das nossas manifestações. E aí eu trago a primeira citação da autora, que ela fala assim: fraternidade é uma palavra desaparecida. É preciso, então, começar a recolocá-la em circulação. Então, eu diria que por mais difícil que tenha sido ler esse livro, por mais técnico, por mais complexa a linguagem dele, que não é fácil, vale a pena, e gostaria aí de publicamente parabenizar a autora, né? Não sei se um dia vai chegar esse vídeo aos olhos e ouvidos dela, por falar sobre fraternidade. Tá? Não, né, não interessa o viés, mas a gente de fato, eu concordo, a gente precisa falar mais sobre isso. Então ela começa o livro praticamente com essa frase: fraternidade é uma palavra desaparecida e é preciso sim começar a recolocá-la em circulação. Eu concordo com ela de que é através deste princípio da fraternidade que a gente pode de fato conseguir mudar o mundo. No panorama mudado e mutável do mundo, está emergindo de modo cada dia mais urgente uma nova, inteiramente inédita e inexplorada exigência da fraternidade. Então, a humanidade está precisando, né, exigindo, mesmo que intrinsecamente, inconscientemente, mais relações fraternas, mais exposições e manifestações da fraternidade. Os laços atuais encontram-se cada vez mais frágeis. Competições acirradas e constantes levam os homens a lutarem entre si cada vez mais e mais. E isso é extremamente degradável no âmbito de uma sociedade melhor, mais evoluída, mais qualificada, né, querendo aí ser mais longeva. Então a gente precisa de fato falar mais, vivenciar mais a fraternidade. Bom dia, Polly, seja bem-vinda, bom ver você aqui. No mundo contemporâneo, a fraternidade se impõe como a necessidade moral e como princípio. Então, a ideia dela é que assim, a gente está num aparente caos, está tudo tão complexo que a fraternidade pode ser um meio, um princípio norteador e que de fato vai nos ajudar a termos, né, mais consciência, manifestações melhores para conseguirmos mudar o mundo. As pessoas estão interligadas de modo antes nunca imaginado. Quando qualquer coisa que ocorre em qualquer lugar influencia as vidas e as possibilidades de vida das pessoas em todos os lugares. Então, nunca antes a gente imaginou que uma ação pontual em algum lugar do planeta pudesse interferir diretamente um outro lugar longe do cosmos, né, do planeta. Então ela traz essa questão que hoje a gente está muito ligado, muito interligado, como nunca antes imaginado, seja pelo advento da globalização, da internet, né, do IA, que agora é a bola da vez, né, então do próprio avanço da tecnologia, enfim, não interessam qual ou quais os motivos, mas este é o fato. Nós estamos cada vez mais interligados, independente de onde nós estejamos alocados no mundo. Já somos e permaneceremos por tempo indefinido, objetivamente responsáveis uns pelos outros. Olha como ela começa a introduzir ali esse princípio da fraternidade de modo muito sutil e muito realístico, né? Então isso já é realidade. Como nós já interferimos nas vidas um dos outros, nós também nos tornamos responsáveis objetivamente uns pelos outros.
Identificamos a necessidade de pacificação através do respeito e da hospitalidade nas relações humanas. E aí a Maria Rosária fala assim: o desafio mais relevante do nosso tempo e que exige respostas urgentes o tempo todo. Então é um desafio esse posicionamento cada vez mais fraternos a partir das nossas manifestações, daquilo que a gente pensa e principalmente da forma como a gente age. Nossa época é a do vazio, uma época em que o homem perdeu a confiança em si mesmo e no mundo, experimentando a própria fragilidade, impotência e insegurança como nunca antes. A época contemporânea, ou a época moderna, como eu gosto de falar, oscila assim entre as manifestações de arbitrário particularismo, ou seja, aquilo só que é nosso, que a gente quer, e de informe massificação, daquilo que a gente expõe para que todos saibam, entre a racionalidade dos meios e a irracionalidade dos fins. Então a gente começa também a questionar e querer compreender melhor aquele ditado, velho e famoso ditado, de que os meios justificam os fins. Será? Sempre isso acontece ou não? Então a gente precisa começar a pensar tecnicamente, moralmente, em como a gente faz, o que a gente faz para conquistar, alcançar os objetivos, os resultados almejados. No vazio ético, emerge a exigência de uma nova bússola, de repensar o mundo e nossa condição nele, a nossa manifestação nesse mundo, e de encontrar o fundamento que justifique o nosso agir. Obviamente que esse fundamento está pautado aí no princípio da fraternidade ou na própria fraternidade, da manifestação da fraternidade em si. Sem ética, as sociedades não sobrevivem e a ética é tão só manifestação da nossa humanidade, tá? Na desorientação moderna, a reconstrução de fundamentais princípios morais se insere entre as urgências de uma sociedade privada de pontos de referência. Então, aqui no livro, ela faz toda uma construção, desde as sociedades antigas até a nossa sociedade atual, né? Que ela chama de sociedade contemporânea ou sociedade moderna, tá? Então, urge que nós consigamos reconstruir os fundamentos, os princípios de uma sociedade mais fraterna, mais ética e mais moralista no sentido da moral, do moral, né? Precisamos construir um novo dever, mas para fazê-lo devemos chegar a estabelecer princípios, e aí retomamos essa condição. Redescobrir e redefinir no plano prático a fraternidade, ou seja, vivência deste princípio, tá? Para além da concepção sentimental e caridosa, mas enquanto escolha civil de consciências que reconhecem o valor de si como pessoas e dos outros sem distinção de nenhum tipo. Aqui que eu falei para vocês que eu gosto, que ela começa a dar um viés mais racional para o princípio da fraternidade, assim como já ou já o são os princípios da liberdade e da igualdade, tá? Então a gente começar a pensar, questionar, racionalizar, discernir melhor em relação à nossa manifestação através deste princípio. Os homens se reconhecem livres e iguais, mas também se percebem diversos e em conflito entre si. A convivência se descobre problemática e há de surgir o reconhecimento e o respeito. Então, ela faz toda uma construção da diversidade, contrapondo com a singularidade de cada um. Então, cada um, né, é de um jeito, tem uma forma de ser, de funcionar, mas a partir do momento em que a gente convive uns com os outros, a gente começa a ter os conflitos ou as discordâncias
E é preciso, então, que haja um reconhecimento, um respeito, e aí ela entra através do respeito, justiça, moral, ética. A gente vai falar um pouquinho, alguns desses temas, os que eu achei, na minha leitura, os que eu percebi ser o mais importante e relevante para o tempo de live que a gente tem, eu vou trazer aqui, tá? Mas ela aprofunda mais do que só os que eu vou trazer aqui, que se eu não me engano eu falo do respeito, da justiça, e falo bem rapidamente da ética para poder focar mais na fraternidade. A fraternidade é frágil e precária. A única fraternidade certa é aquela dada pela lei, constituída pelo conjunto de proibições formais mínimas postas e asseguradas pelas autoridades legais. A fraternidade representa a ideia de laço universal. Então, olha só, ela começa a trazer um conceito, uma compreensão de fraternidade que vai além só do querer bem, só de enxergar o outro como irmão, só da concepção emocional, sentimental e religiosa que a gente está acostumado. Ela começa a ver e trazer a fraternidade como um âmbito de direito e de dever, né? Como a condição ali de respeito e do que vai trazer e propiciar a nós uma melhor convivência em comunidade. Bom dia, Fatinha, seja bem-vinda. Então, indiscutivelmente ligada à liberdade e à igualdade, a fraternidade constitui a base fundadora dos direitos humanos, né? Trazendo aí a sequência daquela frase da Maria Rosária que ela fala: a fraternidade representa a ideia de laço universal, tá? Então ela vem aí junto com a liberdade e a igualdade, né? Constituir a base dos direitos humanos. A fraternidade permitiu a introdução de uma concepção mais ampla e universal da cidadania. Então, foi a partir daí, ou desta concepção, que surgiram várias ideias de civilização, democracia, a partir do momento em que começou a se pensar nessas relações civis que ela fala, né? Mas são nas nossas relações humanas, e de como que a gente poderia aprender a lidar com essas diferenças, como que os conflitos poderiam ser melhor mediados ou conduzidos em prol do bem comum ou do melhor para a maioria dos envolvidos, né? Ela fala até da minimização de impactos, dos riscos, dentre outros conceitos aqui. O princípio da fraternidade, sua redefinição, inovação e desenvolvimento pode constituir ponto de avaliação e orientação do nosso agir prático nos conflitos e nas contradições atuais. A fraternidade ajuda a reunir instâncias contrapostas dificilmente conciliáveis. Então, a gente começa a pensar durante as nossas tomadas de decisões, principalmente em situações de conflitos, a gente está acostumado a querer ter razão ou estar no nosso direito. E aí eu gosto muito, acho que o Marcelo fala bastante essa frase e né, já tem pessoas do nosso meio que a gente começa a pensar e trocar ideias e falar desse jeito. Quando a gente está num conflito e a gente não sabe qual é a melhor decisão, talvez a pergunta de eu vou ser mais fraterno para todos os envolvidos, pode começar a mudar a nossa concepção daquilo que é melhor para todos ou para a maioria dos envolvidos, né? Ou aquilo que vai causar um impacto mais positivo ou a minimização dos impactos negativos, tá? Então ajuda muito e a autora traz isso, eu gosto bastante quando ela fala isso, né? Pode constituir ponto de avaliação e orientação de nosso agir prático nos conflitos e nas contradições atuais. Então começar a pensar mais fraternalmente pode ajudar e muito nas nossas relações, nas nossas condutas e nas consequências das nossas tomadas de decisão, principalmente quando elas são críticas. Sem a fraternidade, a liberdade se torna incomunicabilidade e separação. Sem a fraternidade, a igualdade se torna coletivismo e igualitarismo.
tá? E aqui ela faz o contraponto e o comparativo o tempo todo do princípio, do ideal, né, do lema lá da Revolução Francesa, que ela diz que embasa os direitos humanos. Precisamos, então, de uma comunidade responsável de seres livres e iguais, na qual a fraternidade desempenha um papel importante junto com a liberdade e a igualdade. Uma comunidade em que cada qual é um todo de liberdade, não uma parte subordinada ou funcional. E aí, eu não me lembro se eu consegui colocar na live, mas ela fala muito dessa condição de seres livres e iguais no âmbito da condição humana e dos direitos que todos devem ter. A hora que a gente for falar lá do respeito, talvez isso vai ficar um pouco mais claro, tá? Que ela fala da questão da discordância, de que somos iguais enquanto seres humanos, mas temos as nossas diferenças, temos as nossas particularidades e devemos ser respeitados por isso. Tem até uma frase que ela fala lá de amar e tal, daqui a pouco eu passo para vocês. Estou querendo me antecipar aqui, ó. Volta, Renata, então vamos lá. Por vínculos de parentesco, origem e experiência comuns, por interesse e por simbiose, cada qual está profundamente envolvido na vida dos outros e as relações comportam sempre, de certo modo, um envolvimento afetivo e emocional. Então, é fato, ela não está aqui dizendo que não existe o processo dos sentimentos e das emoções, mas que o que deve balizar as nossas condutas, fundamentar muitas vezes os nossos posicionamentos é sim o princípio da liberdade e da igualdade, mas também o da fraternidade, daquilo que nos faz enxergar o melhor de nós em função daquilo que nós podemos entregar, o melhor de nós para desenvolver o melhor do outro, tá bom? Bom dia, Adri, seja bem-vinda. E aí ela fala assim, ó, ser semelhante não é a mesma coisa que ser igual. Eu gostei muito dessa frase, tá? Ser semelhante não é a mesma coisa que ser igual. O ideal do amor ao próximo dá lugar a uma ética que, se por um lado põe condições excepcionais incompatíveis com uma existência humana normal, é de tal ordem que só poucos podem praticá-la. Se não se conhece o próximo a ser amado, como é possível amá-lo? Aqui ela está lá fazendo todo um aprofundamento entre essa questão ética, social, política, religiosa e civil, tá? Econômico-social, que ela chama, né? Então, falando lá do mandamento do amor ao próximo. E ela traz isso com muita leveza e eu gostei bastante do jeito como ela colocou. Se não se conhece o próximo a ser amado, como é possível amá-lo? Olha a simplicidade e a profundidade dessa pergunta, né? A obrigação do amor não conhece limites ou distinções, quer de raça, povos, nações, estado social, quer de fé ou de boas ou más qualidades. E aí ela introduz pelo princípio da fraternidade, que amar o outro por aquilo que ele é, aqui e agora, ou na manifestação genuína dele, é que pode fazer a diferença e que pode ajudar nas nossas relações, principalmente nos processos de compreensão e da própria convivência, tá? E aí, então, ela traz alguns conceitos e algumas abordagens em relação ao processo de tolerância. Então, tolerância e fraternidade, né? É o tema aqui dessa parte, desse subcapítulo do livro, tá? Então, ela aprofunda também, a partir desse conceito, desse contexto, né, de amar o próximo, a condição e algumas definições ou reperspectivações do que vem a ser o ideal, talvez, de tolerância e o próprio respeito para esse próximo, para que possa se amar no sentido de melhorar, compreender e poder, então, conviver melhor com o diferente, com o diverso. E aí a Maria Rosária fala assim, ó,
Tolerância é o respeito à consciência dos indivíduos e defesa da paz civil. Olha aí, lá no começo ela falou do processo da pacificação, né? E de tempos em tempos ela traz isso. A falta de tolerância produziu a maior parte de lutas e guerras. A intolerância é a causa principal da desordem. E aqui ela traz também esses aspectos, tá? Civis e religiosos. E aí ela faz os contrapontos, né? De como que o amar o próximo, desde que ele seja igual a mim, ao que eu penso, ao que eu sou, ao que eu desejo, ou a própria condição ali do contexto religioso que ela traz, né? Que então, se for do meu grupo, da minha religião, então ok, se não, tem que ser eximido, e aí ela traz todos alguns processos históricos ali. E aí a gente coloca a condição da tolerância, que é um dos conceitos centrais em torno do qual se estruturaram a neutralização dos conflitos internos, o consenso unânime dos membros da sociedade, seja qual for a confissão em que se reconheçam. Então, esse processo de respeito, através da manifestação da tolerância, ela pode e tem ajudado muito as próprias mediações, os próprios conflitos, as resoluções de conflitos em si, tá? O dever da tolerância põe limite ao poder. E aí entramos na seara, né? Ela fala muito historicamente da condição de governos, né? De mandatos, de como que existe a própria submissão da humanidade ou da comunidade frente àquele governo, aquilo que pode ou não pode ser feito, tá? Mas eu gosto bastante quando ela traz isso, né? O dever da tolerância põe limite ao poder. A tolerância redefine a relação entre os indivíduos e o poder, impede que uma sociedade pluralista seja dilacerada pelos conflitos entre as diversas concepções de mundo, ou sob a vontade daquele que está no poder ou daqueles que estão no poder, lembrando que estes estão no poder temporariamente, né? Porque faz parte do nosso ciclo evolutivo, do nosso processo de evolução humana, essa troca, né, de governo, de poder, seja no âmbito que for. A tolerância é uma consequência necessária da nossa condição humana. Somos todos filhos da fragilidade, falíveis e propensos ao erro. Ninguém tem o monopólio da verdade e do bem. E é aquela coisa, né? Se a gente parte do princípio, sabemos que nem todos somos perfeitos ou que não somos, quer dizer que em algum momento nós também vamos errar, vamos, somos falíveis, né? Então, em algum momento a gente também vai errar com o outro. Então, a partir disso, a nossa compreensão e a nossa tolerância para com o outro, e muitas vezes até para conosco mesmo, passa a ser um pouco maior, tá? E passa a permitir com que a gente melhore as nossas relações. Por isso, a tolerância é direito de todo homem e cidadão. Só nos resta comportarmos-nos fraternalmente, mesmo quando não compartilhamos as ideias alheias ou as consideramos erradas. Então, a fraternidade traz esse olhar mais tolerante, mais respeitoso, mais compreensível, mais amoroso, mais benigno para com o outro, tá? E a partir daí melhora, né, a nossa relação. A tolerância, então, emerge como a condição fundamental necessária para neutralizar os conflitos entre os homens e realizar uma reestruturação da ordem política, jurídica e social, capaz de assegurar uma livre e pacífica convivência. Então, a busca da implementação, né, ou em trazer o princípio da fraternidade para o lado de igual para igual ao princípio da liberdade e da igualdade, que já foram amplamente
difundidos, né, nessa ordem política, jurídica e social, é o que pode fazer grande diferença e é o que é capaz de assegurar uma livre e pacífica convivência entre nós, entre os povos, entre as civilizações, enfim, né, entre todos. Tolerância, agora eu vou fazer uma citação da autora, tá? Escrito igualzinho tá no livro. Tolerância é a admissão do pluralismo e da diversidade. É recusa de toda forma de paternalismo e autoritarismo nas relações com os outros. Olha os argumentos de poder aqui. É o reconhecimento da inviolável liberdade de cada qual e de todos. É pré-requisito da democracia, que não por acaso se caracteriza como substituição das técnicas da força pelas técnicas da discussão, do diálogo e da persuasão. E eu não preciso falar o tanto que eu fiquei fã desse parágrafo aqui, né, dessa frase. Então, ela troca ou transborda tudo o que a gente possa fazer patologicamente, prejudicialmente, belicosamente com o outro, né? Se o respeito ao valor da autonomia individual é um limite intransponível para a própria tolerância, exige-se então maior responsabilidade em relação a nós mesmos e aos outros. Então, olha só, quando a gente admite a diversidade, o pluralismo, a gente, né, abre mão, deixa de ter argumentos de poder, autoritarismo nas nossas relações, reconhecemos o direito à vontade alheia, à liberdade do outro, de ser diferente, de pensar diferente, de querer diferente, a gente passa então a substituir, né, essas técnicas da força, da coação, pelas técnicas de discussão, diálogo e mediação, e encaminhamento da melhor forma para os envolvidos dentro daquele contexto, seja ele qual for. A responsabilidade emerge então como categoria central do agir moral do nosso tempo. E aqui é aquele momento que a gente para de jogar a culpa ou a responsabilidade de tudo que nos acontece ao outro, né? Então, a responsabilidade, ela vem, olha só, emerge como categoria central do agir moral do nosso tempo. A responsabilidade, assim como a tolerância, só tem sentido na dimensão da fraternidade. Então, é só com esse olhar que a gente consegue de fato assumir essa responsabilidade e se sentir de fato responsável por si, pelas suas ações, pelas suas manifestações e pelo reflexo que a sua manifestação causa no outro, né? E pelas consequências que os seus exemplos, que a sua conduta causa e pode transformar o outro para melhor ou para pior. Sob este aspecto, então, a tolerância e a responsabilidade fraternas vivificam uma ética que não se ancora na intolerante e antimoderna ressacralização da vida, mas na autocompreensão existencial da consciência na busca de sentido e propósito de vida. Então, ela já começa a ressignificar o porquê que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui. Então, ela fala, né, na autocompreensão existencial e na busca de sentido. E aí a gente tem várias lives falando dessa temática, né? Temos, inclusive, uma live do livro do Viktor Frankl, que é exatamente esse tema, em busca de sentido. E aí a autora fala assim, vou trazer de novo uma citação ipsis literis, tá? Diante de escolhas muitas vezes graves e complicadas e quase sempre difíceis, a fraternidade faz com que a tolerância não se torne indiferença. Ao contrário, exige que não se deixem sozinhas as pessoas, mas que toda a sociedade dela se encarregue, sem, todavia, interpor mediações que distorçam
ou anulem a capacidade de juízo e a liberdade de escolha, ou façam-na depender da consciência de outrem. Ou seja, com essa citação, o que eu entendo, né, que a autora está trazendo e está querendo dizer ou está nos dizendo? Ela traz exatamente um processo nosso de maturidade e de lucidez. A hora que ela fala, ó, sem interpor mediações que distorçam, anulem a capacidade de juízo e liberdade de escolha, ou façam depender da consciência de outrem, ela está dando autonomia total àquela consciência. E óbvio, né, vocês já me ouviram falar que a autonomia, ela está diretamente ligada à responsabilidade, né? E aí a autora faz uma pergunta assim, ó: será que não sofremos as consequências de um racionalismo que, em seu caminho histórico dos 3 princípios fundamentais em que se apoiavam, deixou para trás o da fraternidade? Ou seja, será que se a gente tivesse vivenciado, experimentado, implementado o princípio da fraternidade com o mesmo peso, da mesma forma com que foi levado de eito os princípios da liberdade e da igualdade, nós estaríamos num mundo diferente do que nós estamos hoje? O que vocês pensam? Eu particularmente acho que sim, né? Mas sempre é tempo, vamos começar agora então, né? Como ela diz, vamos ressignificar, e a sociedade urge a vivência do princípio da fraternidade. E aí então nós entramos no âmbito da fraternidade em si, né? Então ela fala um pouquinho aqui, eu vou tentar dar aqui alguns conceitos e algumas definições e enquadramentos da vivência da fraternidade em si, né? Então ela diz que é necessário a gente substituir uma fraternidade filosófica por uma fraternidade universal, baseada na natureza humana e na razão, na vivência. Ideias de razão comum a todos os homens e de progresso, de que os homens são os construtores de uma humanidade melhor. Ó como vem embutido aí, né, o senso de responsabilidade das nossas ações. A fraternidade passa então a pertencer ao programa de construir uma sociedade justa, possível para todos os indivíduos, donos de si e iguais em liberdade e dignidade, independente das diversas especificações e pertencimentos, independente das particularidades da cor, do sexo, da fé, da crença, do país, da língua, do tamanho, da riqueza, não interessa, né? Mas a ideia é a gente construir uma sociedade mais justa possível para todos os indivíduos, tá? E aí a autora fala assim, ó, a fraternidade é uma escolha da razão. Só essa frase daria um curso, né? A gente teria aqui horas e horas para discorrer sobre isso. Mas olha como muda o conceito, a própria, né? Como a gente consegue ressignificar essa condição da emoção, do vai da valsa, a gente não saber o que fazer ou de deixar exacerbar essa emoção, esse sentimento mais impulsivo, e a gente troca isso pela escolha da razão. Eu adorei essa frase da Maria Rosária. A fraternidade é uma escolha da razão. O que ela quer dizer com isso? Que a fraternidade ela se realiza no vínculo de reciprocidade entre indivíduos independentes reconhecidos como livres e iguais. É a ação racional dos indivíduos, cuja diversidade é fonte de conflituosidade, antagonismo e que estão vinculados ao sistema de relações que a sustenta, a nossa sociedade, com os mesmos direitos de liberdade e igualdade no campo de cooperação social. Então ela começa a falar de discernimento, de cooperação. Na minha leitura de convivência sadia, pacífica, ela fala, tem, né, em alguns momentos ali, a condição da pacificação. E aí ela traz assim, o homem conquista o direito à fraternidade quando, vencendo as resistências que a lei interior de moralidade opõe, o plano de inclinações,
faz prevalecer sobre os instintos egoístas a racionalidade. Sobre a variedade e a conflituosidade de posições e interesses particulares, o princípio da legislação universal, as garantias de ordem civil e a dignidade da lei moral. Então aqui ela já coloca, né, já infere que a conquista do direito da fraternidade é quando a gente passa a olhar para além de nós mesmos, né? A partir de nós, mas já nessa relação com o outro. Toda relação moralmente prática entre os homens é uma relação concebida pela razão pura, uma relação de ações livres e que não podem ser egoístas. Se pretendo a benevolência dos outros comigo, também devo ser benévolo com todos os outros. É quase que o princípio da ação e reação, né? Querer bem por amor depende do coração, ao passo que querer bem por obrigação depende dos princípios do intelecto. Então ela traz muito essa questão da escolha, da vontade, daquilo que nós somos responsáveis por direcionar as nossas ações. E quando nós direcionamos as nossas ações, o ideal é que a gente racionalize sobre elas, né? Que a gente queira compreender e decida tomar a melhor atitude ou aquela que a gente enxerga como sendo a mais assertiva naquele momento. O ato moral não é um movimento do coração, mas a satisfação de um dever que não deve ser confundido com a bondade e a generosidade. Como princípio da razão pura legisladora, a fraternidade é um dever de primeira espécie. A fraternidade se forma com base no respeito e exige ações justas e devidas. Aí, aqui está a frase que eu falei lá no começo, ó. Pode-se amar o próximo por menos respeito que ele mereça, mas se deve respeito a todo homem, ainda que se julgue tal homem pouco digno de amor. O amor comporta uma grande diferença de grau na relação com os outros. Deste modo, a fraternidade é um direito e um dever. O dever de ter em consideração os direitos dos outros e respeitá-los, que se origina do nosso direito ao respeito alheio. Então, é uma via de mão dupla. O ato moral não é um movimento do coração, mas a satisfação de um dever que não deve ser confundido com a bondade e a generosidade. Olha como ela repete isso, né? Ela traz isso lá no começo e depois volta para cá, tá? Como princípio da razão pura legisladora, a fraternidade é um dever de primeira espécie. Só para lembrar, tá bom? E aí a gente entra então no âmbito do respeito. O respeito é um princípio racional prático. Ó, ela traz tudo aqui para a razão, tudo para a esfera do nosso discernimento, da nossa escolha, da nossa vontade. O respeito é um princípio racional prático, baseado no pressuposto da autonomia do homem e da igual dignidade dos seres humanos como agentes morais. O respeito é um sentimento sui generis, cujo fundamento não é a sensibilidade, mas a razão. Afirmada como princípio da razão legisladora, a fraternidade respeito, ó, ela qualifica ali a fraternidade. A fraternidade respeito abandona a linguagem do amor para assumir a linguagem moderna do direito-dever. Então, ela transpõe uma fraternidade mais emocional para uma fraternidade mais racional, né? No âmbito, até ela traz bastante no livro, eu que não dei essa ênfase, legislatório, sabe? Legislativo, não sei qual a melhor forma de colocar aqui, mas como imposição de lei mesmo, né? Então, essa frase explica um pouco melhor. Só o respeito que nasce da consciência do dever pode dar uma nova ordem moral. Então, assim, que a gente precisa
vivenciar a fraternidade, mesmo que a gente ainda não compreenda o que é de fato, né, essa racionalização, mas pelo direito, pelo dever nosso e dos outros, que a gente consiga melhorar a nossa convivência, a nossa interação a partir da própria diversidade, das diferenças, com uma mediação, com uma compreensão dos conflitos e o encaminhamento para as resoluções mais pacíficas. E aí, citando a autora, eu gosto bastante, coloquei aqui sublinhada essa frase: ninguém me pode forçar a ser feliz ao seu modo, mas cada um pode buscar a sua felicidade por meio do caminho que lhe parecer bom, desde que não traga dano à liberdade dos outros. Dá uma boa resumida, né? Respeitar os outros significa reconhecer o valor intrínseco da sua capacidade de estabelecer fins como agentes livres e racionais, tá? E aí a gente vai para o âmbito da justiça, que caminhando já para os minutos finais, para finalizar com uma frase, uma ou duas frases que eu coloco ali, para tentando resumir ou como que eu posso dizer, integrar todas essas condições, né, de fraternidade a partir de um respeito, da ética, do moral, do senso de justiça e do dever, e da própria condição aí do discernimento, né, da racionalização e da razão, como ela diz, pura e legisladora, né? E aí então a gente entra no processo da justiça, onde reconhecer e assegurar a cada indivíduo que se considera ser a ele devido é a forma universal de toda justiça. A justiça, então, é a forma universal pela qual os indivíduos independentes e diferentes se dispõem razoável e livremente em ordem comum. Então, para isso existe, né, os princípios norteadores, os próprios direitos humanos, para que sejam todos respeitados e envolvidos, né, pela justiça, através da sua manifestação diversa, diferente, independente, razoável e livre. A legalidade encontra o seu cumprimento e aperfeiçoamento na moralidade. Então ela entra aqui, ó, não adianta você querer fazer justiça sem ter a moral, né? Sem ter essa condição da moralidade. Então, a moralidade envolve a esfera da intencionalidade da consciência, motivações profundas das decisões particulares e individuais. Também adoro essa frase da autora, tá? A moralidade envolve a esfera da intencionalidade da consciência, motivações profundas das decisões particulares e individuais. E aí aqui vem de novo aquela condição do seu propósito, né? Do seu propósito de vida, da sua busca de sentido, né? Então, assim, o que faz você fazer aquilo que você faz? Então, qual que é a intencionalidade, a sua motivação profunda por trás das suas decisões? E a hora que a gente coloca a fraternidade como princípio balizador dessa motivação, dessa intencionalidade, eu penso que a gente consegue melhorar e muito a nossa manifestação e as nossas relações. A justiça é a forma e o conteúdo da relação moral fraterna, que se manifesta no respeito à personalidade do outro e do seu direito. E aí, gente, eu vou fazer um parênteses, tá? Eu reforço bastante, gosto, né, da autora quando ela fala dessa questão de justiça e tal, mas ela traz aqui muito a questão para as leis em si, as obrigações, o dever do cidadão, o dever jurídico e tal, que hoje na nossa sociedade é imprescindível. Mas eu penso que já que nós estamos falando, né, no propósito de mudar o mundo,
que a condição ideal seja que a nossa intencionalidade permeie esses valores e que a gente não precise mais em algum momento ser coagido pela lei, pela justiça civil, né? Porque é proibido ou porque a gente saiba que seja lógico aquilo que não deveria ser feito e não deveria ser manifestado, tá? Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Eita, tava com saudade de você, hein? O princípio da dependência jurídica arrasta a fraternidade para o terreno da efetividade, ou seja, a tarefa de realizá-la. E essa tarefa ela é confiada ao homem, tá? Então é nossa obrigação, o ideal seria que fosse a nossa essência se manifestar dessa forma, tá? A fraternidade não é um abstrato ideal ético, nem é uma afirmação sentimental. A fraternidade é o princípio constitutivo da sociedade futura, né? E aí a gente já encaminha para o final, nas últimas páginas lá do livro, onde ela fala assim: a redescoberta da fraternidade em seu sentido originariamente moderno e ainda incompleto pode ser a lente crítica de uma política razoável, plena de alternativas, que se coloque como objetivo deter o declínio e abrir caminhos novos de civilização, sem recorrer ao jargão da revolução ou da fé. Aqui ela está trazendo vários contextos históricos onde, para que se tenha a paz ou para que se consiga mediar os conflitos, o meio utilizado, o meio aprendido, vamos dizer assim, era através de guerras ou do jugo religioso, né? Então, a ideia é que a gente consiga, nessa redescoberta, nessa reimplantação da fraternidade nos princípios norteadores, né, junto com a liberdade e igualdade, que a gente consiga, de fato, ter essa lente crítica, né, da razoabilidade. Então, enxergar as alternativas e abrir novos caminhos que sejam passíveis de discussão, sim, de avaliação de interesses diversos, mas mediados pela postura mais fraterna e encaminhados, né, com soluções plausíveis a partir dessa conduta mais fraterna, que seja o melhor ali para todos os envolvidos, ou que às vezes o melhor é o que vai causar menos dano, né, que vai dar menos prejuízo. Então, dependendo de cada contexto, porque ali ela traz, né, a condição muito social, econômica e política, e eu trago para o âmbito das nossas relações na família, no trabalho, né, nas relações de amizade, de voluntariado, enfim, aonde a gente esteja se manifestando, tá? E aí, para terminar, a última frase que eu acho que fecha aí com chave de ouro, tenta dar um mega resumo de tudo que a gente está falando. A autora diz assim: se a liberdade pudesse encontrar novo sentido, impulso e, ao mesmo tempo, regra e limite na fraternidade, e assim vivida se tornasse critério de valor para ação prática no terreno civil, social e econômico, as páginas vazias que herdamos dos nossos antepassados se encheriam de palavras significativas numa era de responsabilidade planetária. E aí a gente finaliza a live, porque se a gente for entrar nesse conceito de responsabilidade planetária ou nessas condutas, e eventualmente a gente venha falar mais sobre isso aqui também, a gente vai ter aí mais alguns dias de live, né? Não são apenas horas, tá? Então, eu quero agradecer vocês, de novo desejar um excelente domingo e um maravilhoso Dia das Mães a todas as mães,
que os filhos e as mães consigam ter relações cada vez mais fraternas, né? Só para quem entrou aqui no final, é sobre esse livro que a gente discorreu a live hoje. E quero aproveitar que a gente tem aí mais 1 minuto e meio para dizer, para pedir para vocês, né, curtirem o canal do YouTube, tá? É o mesmo nome do meu Insta, Repialarice. Todas as lives de 2021 já estão lá, tô colocando a de 2022, vou terminar esse mês ainda, e a ideia é que o mês que vem, em junho, a gente comece a fazer as lives por lá para poder abranger aí e ficar disponível para um número maior de pessoas, tá bom? Então, beijo grande. Domingo que vem a gente não tem live, eu vou colocar o livro da semana indicado no feed do Insta, lá por quinta-feira, sexta-feira, mas vou estar viajando, vou estar em Florianópolis com o Marcelo em curso, então não vai ser possível fazer a live domingo de manhã, tá bom? Aí a gente retorna então com a live no dia 28, se eu não me engano. Isso, 21 mais 7, 28 de maio, tá bem? Mas acompanhe no Insta que eu vou estar avisando vocês. Beijo grande, obrigada a todos e até o dia 28.